homem. Já falamos sobre vasectomia, inclusive, né, você pode rever esse conteúdo no portal T5. E o tema de hoje é impotência sexual. E quem vai explicar sobre esse assunto pra gente é o médico urologista, o doutor Tiago Costa, que já está aqui com a gente. Bem-vindo, doutor Tiago, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Olha só, esse tema eu acho que é o terror dos homens, né? Porque a ereção está muito ligada à virilidade, né, do homem. Sim. E aí a gente quer saber o seguinte, a primeira coisa, né? É importante saber que esse é um tema que realmente é o pesadelo. E quando acontece na hora H, sempre tem aquele negócio, mas isso nunca aconteceu comigo. E até às vezes a parceira ou o parceiro fica pensando, nossa, mas a culpa é minha, o que é que está acontecendo? Essas falhas que acontecem esporadicamente, vamos dizer assim, não indicam uma disfunção erétil ou indicam? Então, sempre quando ocorre a falha, nós recomendamos uma avaliação especializada, porque conceitualmente a disfunção erétil é a dificuldade para manter ou para iniciar a ereção. E é muito importante essa avaliação, porque a disfunção erétil ela pode ser, na verdade, só a manifestação inicial de um problema mais sério, principalmente relacionado a eventos cardiovasculares, como um infarto, como um AVC. Então, por isso que, não que seja manifestação, Sim. mas os problemas que vão gerar essas situações pode começar a manifestação com a disfunção erétil. Então, quer dizer que a impotência, a disfunção erétil é um primeiro passo que pode levar à impotência, é isso? Ou é a mesma coisa? Não, nós evitamos usar esse termo impotência. É mais popular, né? Até para tirar esse estigma e diminuir esse receio do homem procurar a avaliação. Ainda tem muito isso, doutor Tiago? Os homens evitam de ir ao urologista, que seria o profissional indicado para tratar a saúde do homem, né? Especificamente, assim como nós mulheres procuramos o ginecologista, o urologista é o médico do homem. Assim podemos dizer, eles ainda não vão. Principalmente relacionado a essa questão da sexualidade, tem muito preconceito, muito receio, tira a parceira da avaliação, quando na verdade a parceira não é parte do problema, ela é parte da solução, quando ela vem entender o que está se passando pelo homem. Então, com aquele homem, com aquele parceiro dela. Por isso é importante a gente falar e discutir esse assunto, né? Vamos ver aqui, a gente tem uma tela com algumas causas, tá? O senhor tinha dito aí, né, sobre o risco de doenças cardiovasculares, infarto e AVC, uso de certos medicamentos, realização de cirurgias, doenças metabólicas, neurológicas, endocrinólogas e emocionais. Essas daí são algumas das principais causas que podem levar. Existe uma faixa etária que é mais comum de acontecer essa disfunção erétil? Sim, então, a disfunção erétil ela vai aumentando a incidência com a idade. Então, a gente já tem uma porcentagem de homens aos 40 anos que já podem apresentar algum grau de disfunção e, progressivamente, quanto mais velho esses homens forem, mais chance de apresentar essa disfunção erétil, principalmente porque essas causas, como a gente está vendo aí, por exemplo, doenças cardiovasculares, algumas cirurgias também, elas acontecem normalmente em homens mais velhos, mais para frente. Com mais idade. A gente está vendo aí fatores que podemos dizer assim, físicos, né? Mas tem questões emocionais também que podem afetar o homem? Com certeza, porque a ereção em si, ela é um mecanismo complexo e que a relação emocional, o quadro psicogênico faz parte, que na verdade é o gatilho para que ocorra uma ereção satisfatória. Então, se o homem não está bem, é um homem ansioso, estressado, deprimido, isso por si só já é um motivo para que essa ereção não inicie ou que ele não consiga manter a ereção de maneira satisfatória. Então, o organismo precisa estar bem, a parte orgânica em si falando, mas a psique também precisa que esteja muito bem para que seja uma ereção boa. E assim, doutor Tiago, eu acho que a gente tem muito esse problema de conseguir separar, né? Digamos assim, eu não vou levar meus problemas para a cama, eu não vou levar meu problema do trabalho na hora de me relacionar, mas não é algo tão fácil porque faz parte do nosso dia a dia. E aí é o quê? Buscar uma terapia, buscar relaxar mais, curtir mais a vida para evitar essa tensão, se reflita exatamente, né, na hora da relação sexual.
Exatamente, procurar, o tratamento ele é multidisciplinar, então passa por nós, urologistas, mas também passa pelo acompanhamento especializado e adequado com os profissionais que atuam nessa seara, assim como a prática da atividade física, que é algo muito importante para a saúde mental também, porque é um momento que propicia um desligamento desses problemas e que a pessoa tira o foco dessa questão que está levando trazendo essa angústia ou esses sintomas. Então, assim, para a ereção acontecer bem, precisa que tudo esteja bem nesse sentido e que o homem também tenha um acompanhamento com vários profissionais. Já a gente vai falar de alguns sintomas. A gente vê muito assim, doutor Tiago, que a mulher, quando entra na menopausa, muitas vezes é como se fosse um veredito de que a vida sexual vai piorar ou vai pausar de vez, que as mulheres acabam sentindo muitos desconfortos. Os homens têm uma idade, até que idade podem se manter ativos sexualmente, se assim a gente puder dizer, sem a ajuda de medicamento, por exemplo, ou isso varia de homem para homem? Não, o nosso interesse é que esse homem tenha, porque a vida sexual a gente tem que separar essa situação de que a vida sexual é restrita para os jovens. A gente quer que o homem tenha uma vida sexual de qualidade durante toda a vida. Então, por isso que a gente estimula desde sempre o acompanhamento com o urologista logo cedo, para que a gente tenha uma vida sexual com qualidade durante todo... Bem duradoura, né? Exatamente. E daí... os homens mais velhos, até por uma questão que às vezes a parceira também já não está com tanto interesse, mas a gente quer que esse homem mais velho tenha uma vida sexual com qualidade. E para isso é fazer a prevenção. Vamos ver os sintomas? No caso, a gente botou impotência, mas lembrando, viu, gente? O que é usado é disfunção erétil. Sintomas: dificuldade ou falta de ereção, incapacidade de manter a ereção ou redução do interesse sexual. Então, quer dizer que essa disfunção não significa que o homem não vai ter mais ereção. Pode ser também que ele não consiga manter a ereção, é isso? Exatamente. É como eu falei, é a dificuldade de iniciar ou de manter a ereção. Então, às vezes, o homem até consegue iniciar o ato sexual, ter uma ereção satisfatória, mas durante o ato ele perde essa ereção e termina sendo frustrante, tanto para ele quanto a parceira. E eu sempre digo que isso é meio como uma bola de neve, porque na próxima situação o homem vai ficar mais ansioso, vai gerar mais expectativa, então favorece que o quadro se repita. Então a gente tem que realmente esclarecer que esses sintomas, assim que surgem, eles devem ser abordados para que a gente consiga identificar uma causa e que esse homem tenha uma vida sexual satisfatória. Aí no caso, doutor Tiago, chegando no seu consultório, a orientação é o quê? Eu vi que o senhor falou, né, que a orientação de praticar atividade física engloba tudo isso, mas a partir de que momento a indicação de medicamentos é incluída aí para o homem conseguir voltar a ter aí uma vida sexual ativa novamente? Bom, o medicamento ele pode ser prescrito até desde a primeira consulta. Vai depender da avaliação inicial, porque a avaliação inicial consiste na conversa, da gente poder identificar essas causas que eu já falei aqui, que a gente possa atuar. Então, na maioria das vezes, são solicitados alguns exames laboratoriais mesmo, ou exames de imagem, para que a gente possa identificar essa causa e tratar a causa. Mas o tratamento da disfunção erétil em si, ele já pode sair desde a primeira consulta já com algum tratamento. Sim, vamos falar especificamente sobre homens diabéticos, que a gente vê muitas queixas, né, de homens que são diabéticos e aí tem aí alguma disfunção erétil. Existe algum tratamento mais específico voltado para os homens diabéticos ou também vai ser dependendo dessa avaliação inicial no consultório? Eu sempre digo, é muito bom você pontuar isso, eu sempre digo para esses homens diabéticos que o primeiro ponto para ele ter uma vida sexual satisfatória é ele controlar a glicemia, controlar o diabetes, porque às vezes eles acham que é uma coisa separada, não é. Então, após esse controle adequado,
O tratamento é o tratamento padrão que já é realizado para os demais pacientes, não é um tratamento diferenciado. O diabetes é sim um fator de risco para a disfunção erétil, por isso que a gente tem que ter esse cuidado com esses homens para que ele controle bem a glicemia, para não progredir o problema. Vamos ajudar aí os nossos telespectadores. Chegaram Sim. perguntas. É uma esposa, pelo que eu estou entendendo. Sou casada há 13 anos e meu esposo nunca consegue partir para uma segunda vez. Só é a primeira e pronto. O que pode ser? Então, o que acontece... Esse homem, pelo que ela está escrevendo, não tem disfunção erétil, né? Tem a relação. Talvez ela não fique satisfeita porque ele pode ter um outro problema, que aí a gente discutiu outro dia, que é a ejaculação precoce, né? Que as pessoas confundem muito. Porque o que acontece? Após a ejaculação, ocorre o que a gente chama de período refratário. Então, é comum que nesse período refratário o homem não consiga ter a ereção. Tem que dar um tempo, né? Exatamente. Os meninos para se recuperarem, né? Exatamente. E à medida que o homem vai envelhecendo, também esse período refratário ele aumenta. Então, talvez a ejaculação rápida, a mulher não se satisfaz, isso é bem comum da gente perceber também, e termina que ele não consegue ter essa segunda relação porque o período refratário é longo. Tem outra pergunta também de uma mulher. Tá vendo como as mulheres têm que ser inseridas nesse processo, não, doutor Tiago? Meu esposo tem fibromialgia, toma medicação forte, ele não tem problema com ereção, só não consegue ejacular. Pode ser por causa do medicamento? Pode sim. Essa é uma situação não é tão comum, chamada anejaculação, e que é uma das principais causas é o uso de medicação. Ela não colocou qual é o remédio que ele toma, mas provavelmente deve estar relacionado sim a essa medicação, porque as medicações para fibromialgia, as comumente utilizadas, têm esse efeito colateral. A telespectadora citou aí o medicamento, no caso, para outra doença que tem afetado. Mas vamos falar sobre esses medicamentos que geralmente muitos homens tomam por conta própria, né? Que são vendidos em farmácia, acham que é uma boa solução. A gente não vai citar o nome aqui, mas que é muito conhecido. Qual o risco de, a longo prazo, um homem que faz o uso desse medicamento por conta própria? De dizer assim, não, um amigo meu disse que funcionou, então eu vou tomar também. É perigoso? Não é perigoso. O que acontece, na verdade, a gente vai voltar à primeira coisa que eu falei. Às vezes a disfunção erétil é a primeira manifestação de um problema mais sério. E esse homem não procura assistência, ele usa o remédio, teve até uma boa resposta, mas ele evoluiu para algum problema relacionado ao coração, alguma coisa do tipo, porque era a evolução do problema que não foi diagnosticado. Entendi. Então, infelizmente, perde-se a janela de oportunidade de investigação nesse sentido, porque aquele homem, se tivesse procurado a avaliação naquele momento inicial, talvez ele tivesse bem e não tivesse o evento e não estaria relacionado ao remédio. Então, esse não é um fator de risco, isso é um mito, realmente, a gente encontra isso constantemente. Homem que infarta porque tomou o remédio, Exato, né? Mas o infarto não é por conta do remédio. Inclusive, o remédio ele foi desenvolvido, a pesquisa inicial era para tratamento dessas condições de infarto. Terminou sendo utilizado para... Ô, doutor Tiago, só para a gente encerrar e atender essa telespectadora, ela disse que o marido tem 39 anos, é novo, né? E há alguns anos tem que tomar o azulzinho. Ele nunca fica erétil sem ele, o que pode ser, pois sem remédio não funciona. É uma pessoa jovem, com 39 anos. Como eu falei, essa questão da idade normalmente é mais comum com os homens mais velhos, mas desde homens mais jovens podem apresentar. Aí realmente merece uma investigação para identificar uma causa que pode estar levando a essa disfunção. Ele responder à medicação é um bom sinal, né? Mas realmente fica tipo viciado, é isso que ela está querendo dizer? Não causa, a medicação não causa vício, eu sempre digo isso no consultório, não causa um vício orgânico, mas pode causar uma dependência psíquica. De achar só que só vai funcionar com o uso da medicação. Aí entra aquela questão, se a gente investigar a causa e ele não tiver uma causa específica para a disfunção erétil, provavelmente ele desenvolveu uma dependência psíquica para ocorrer a ereção bem
com o uso da medicação. Ô, doutor Tiago, e para a gente tirar esse mito, desmistificar, porque muito homem acha que o urologista só vai fazer exame de próstata, por exemplo. No consultório, se o homem for, vai ser o quê? Uma orientação de exames clínicos? Não necessariamente vai ter que fazer esse exame, né? Só para o pessoal de casa saber, para irem, né, para o médico, pararem com essa bobagem de ficar, ai, que vergonha, eu não vou, é outro homem, vai me ver lá sem roupa. Não necessariamente tem que tirar a roupa, né? Não. A gente diz que o urologista é o clínico do homem. E esse homem, ele deve frequentar o consultório do urologista desde a adolescência. A gente vê as meninas, vai na ginecologista, as mães até levam... Assim que menstrua, até antes, né? Assim que menstrua, para já orientar da menstruação ou antes da primeira relação, e os meninos não vão. Inclusive, nós estamos como presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, daqui da Paraíba, e estamos numa campanha de Vem Pro Uro, para justamente estimular... a ida desse adolescente para o consultório. Para se tornar um hábito ao longo da vida do homem, né? Exatamente, porque nós acompanhamos o homem desde essa fase até o idoso. E cada fase tem a sua indicação de avaliação, não é só a avaliação, o rastreamento de câncer de próstata. É importante também, mas para uma faixa etária específica. Para os outros homens, nas outras faixas etárias, tem toda uma avaliação também que deve ser feita e sim, esse homem deve nos procurar para fazer essa avaliação, assim como até para identificar outros problemas e ser visto por outras especialidades. É realmente o clínico do homem adequado para fazer a avaliação. Perfeito. Olha aí, vamos embora procurar um urologista, todo mundo viver feliz, né? Porque tá tudo ligado ali. Se você não está se sentindo feliz ali na sua vida sexual, também vai lhe afetar de outra maneira. Para encontrar o doutor Tiago, é DR Tiago Costa Uro, lá no Instagram, que aí com certeza também tem conteúdos bem bacanas. Não deixe de segui-lo lá no Instagram. Obrigada, viu, doutor Tiago? Eu que agradeço. Um abraço e até a próxima. Seja sempre bem-vindo. Com certeza. Muito obrigado. Minha gente, é o seguinte, tem uma telespectadora aqui do Com Você que vai começar o fim de semana com o pé